motivo de muita alegria, mais uma vez, estar aqui nesse lugar. E a gente sabe quão grande é a responsabilidade da gente estar aqui em cima, para direcionar a palavra de Deus para vossos corações. E confesso eu que todas as vezes que eu subo aqui, eu subo nervoso, mas graças a Deus por isso. E eu creio que essa manhã que Deus preparou foi para dar um alerta para a igreja. E essa palavra de hoje, Deus bradou no meu coração pelos últimos dias que a gente tem vivido aqui na terra, pelos momentos que nós temos vivido, a igreja tem vivido. E eu creio que nesses últimos dias tem muitas pessoas despercebidas daquilo que é o plano verdadeiro de Deus, que o plano de Deus é um plano de resgatar aquele que está perdido. O plano de Deus é curar aquele que está enfermo. O plano de Deus é de sustentar aquele que está balançando. O plano de Deus é segurar na tua mão e passar pelo vale. O plano de Deus é curar as feridas que estão no coração. E a pergunta que eu quero fazer nesse início, nessa introdução: a igreja tem feito o quê? Porque o tema dessa manhã é a liberdade em Cristo. Do que nós temos feito na liberdade que nós temos tido em Cristo? Nós temos machucado pessoas? Nós temos ferido pessoas? Ou nós temos ajudado pessoas? Nós temos abraçado pessoas? Nós temos tomado para o reino de Deus? Nós temos tomado para o reino de Deus aqui na terra? Deus chamou nós, eu e você, para um propósito. Não foi para ferir pessoas, não foi para destruir pessoas, foi para abraçar a causa de pessoas e ir mais além. Nós falamos sempre ali, na mesa diretora dos homens, nós vamos chegar junto. Nem que nós vamos chegar espedaçado, mas nós vamos chegar junto. Sentamos às vezes, eu, Josué, Cristiano, Tiago e Alan, nós conversamos sempre isso. A igreja unida, ninguém prevalece contra ela. Nós unidos, a igreja unida, ninguém vai barrar ela. Do que nós temos feito com a liberdade de Cristo? Ele foi na cruz, Ele se despiu da sua glória. Ele poderia ter desistido de mim e de você, mas Ele cumpriu o propósito do seu Pai. Ele morreu por mim e por você. Ele deu a chance, Ele deu a autoridade para nós seguirmos aquilo que Ele ensinou. É tanto que Ele falou: seja minhas testemunhas. E eu quero te perguntar mais uma vez: como é que nós estamos testemunhando o nome de Jesus Cristo lá fora, aqui dentro? E eu não quero falar hoje aqui nem tanto lá fora, mas eu quero falar aqui hoje é como nós estamos aqui dentro. Porque para nós curar pessoas lá fora, nós temos que curar pessoas aqui dentro. Nós temos que melhorar aqui dentro para nós ir lá para fora. Muitas pessoas estão saindo de dentro para fora por causa de pessoas. Mas Deus não chamou, foi para nós expulsar pessoas, não. Foi para nós trazer pessoas, ajudar pessoas, abraçar a causa das pessoas. E eu, quando eu orava nessa madrugada, e a mensagem foi nessa madrugada mesmo, eu falei: Pai, toda vez que eu subo ali, sempre eu peço orientação tua. Eu estou com uma mensagem, mas é essa? Ele falou: não, fala da minha liberdade, que ninguém está usando ela. A minha liberdade está sendo usada para seus fins próprios. A minha liberdade está sendo usada para liberar muitas outras coisas. A minha liberdade exige santidade. A minha liberdade cura. A minha liberdade gera frutos. A liberdade de Cristo em nós, meu irmão, ela produz fruto do Espírito Santo em mim e você. E é por isso que nós não produzimos frutos aqui dentro, como é que nós vamos produzir fruto lá fora?
pessoas se achegam aqui dentro, nos procura para ser curada, para melhorar, procura em busca de uma palavra, mas muitas das vezes nós expulsamos aqueles que chegam. E eu quero dizer mais uma vez, Cristo está às portas para buscar uma igreja. Ele não quer pegar as 5 noivas despercebidas, quer levar as noivas que estão atentas. Vai 5 atentas, mas que sejam elas. Como que está o teu coração diante de Deus aqui essa manhã? Qual é o fruto que tem gerado? E o tema dessa manhã é a liberdade em Cristo. Gálatas, capítulo de número 5. Eu quero ler com vocês no versículo de número 3. Aleluia. Eu sinto a presença aqui do Senhor neste lugar. Eu acho que chegou o tempo de nós acordarmos como igreja. Chegou o tempo de nós não vir como um dia normal. É um domingo, eu vou ali sentar naquele banco ouvir quem vai pregar. Não. Você tem liberdade para adorar aquele que vive e reina. Aqui não é o homem que é o principal artista, alguma coisa assim, não. O principal aqui é Jesus Cristo. Se você não veio atrás de Jesus Cristo aqui, você está perdendo o seu tempo. E outra coisa, o homem sempre vai nos decepcionar, mas Jesus nunca decepcionou ninguém. E Jesus, ele sempre vai curar o ferido. Eu quero te dar liberdade para o Espírito Santo aqui essa noite. Vamos começar a gerar fruto aqui nessa manhã. O fruto do Espírito, o fruto que vem de Jesus Cristo, o fruto da liberdade que nós temos nele. Vamos ajudar pessoas, amém? A liberdade é limitada pelo amor. É o subtítulo aqui, Gálatas 5, versículo 13. Fala desse jeito: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Que hoje não seja simplesmente mais um dia que nós reunimos aqui na tua casa, mas que seja um dia que o Senhor nos alerta de uma forma sobrenatural, através da tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra é a que ainda liberta. Eu tenho certeza, porque eu fui libertado por ela. Eu sei, tenho certeza que não é movimento que liberta, mas a tua palavra praticada, ela liberta e traz vida, Pai. A tua palavra ainda liberta o cativo. A tua palavra ainda alivia os fardos, Pai. Pai, então nessa manhã nós queremos deixar, Senhor. Nós queremos ver o teu agir, o agir do teu Espírito, Senhor. Que não seja nós, mas que seja o teu Espírito falando conosco. Porque nós queremos sair daqui melhor, Pai. Nós queremos sair daqui convicto daquilo que o Senhor tem para este povo, Senhor. Que nós possamos gerar frutos ali fora, Senhor. Frutos de amor, Pai. Nós sabemos, Pai, que dias difíceis estamos vivendo. Mas nós sabemos, ó Pai, que a perseverança em Ti, Senhor, é que traz a nossa alegria. É que traz a nossa felicidade. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, doando, cultuando, dando, Senhor, ao melhor para Ti, Senhor. Porque Tu é o único e digno de glória, em nome de Jesus. Amém? Um certo momento, apóstolo Paulo, quando se depara com a igreja de Gálatas, ele estava ali brigando entre a lei e Cristo. Ele estava mais entrando para o lado da lei de Moisés, de que daquilo que Jesus tinha feito para eles. Porque a lei já se resumiria tudo em Jesus Cristo. Eles estavam brigando por causa da circuncisão, mas ele estava esquecendo do amor de Jesus Cristo declarado ali na cruz. Então o apóstolo Paulo, ele entra ali na igreja e começa a adverter a questão de Jesus Cristo, a questão do amor de Jesus.
que se resumiria tudo em Jesus Cristo. Então, o povo estava voltando, querendo viver no tempo da escravidão da lei. Mas apóstolo Paulo estava ensinando, instruindo aquela igreja que se nós éramos nova criatura em Cristo Jesus, nós não poderíamos estar produzindo frutos da carne. E aquele povo estava produzindo fruto da carne porque ele estava já em outra situação. Mas o apóstolo Paulo queria conscientizar ele que precisaria viver, que precisaria gerar frutos do Espírito Santo. E para isso eles tinham que viver conforme a palavra de Deus, conforme o ensino de Jesus Cristo, conforme aquilo que estavam sendo instruídos pelo apóstolo Paulo. E eu quero te perguntar essa noite, nessa manhã, qual o fruto que nós estamos produzindo diante daquilo que Cristo nos ensinou, diante daquilo que Ele tem nos ensinado? Porque nós vivemos um tempo que nós pregamos a palavra de Deus, nós tiramos um tempo para vir a um culto, sentamos, ouvimos a voz do Senhor, porque a palavra é a própria voz do Senhor. E a palavra, por si, quando a gente lê e pratica, fala que ela nos liberta. Então, se nós estamos vindo aqui, Jesus nos aceitou, fomos lavados, remidos pelo seu sangue, então eu creio que a Bíblia fala que nova criatura somos. E se nós somos nova criatura, novas atitudes, nós temos que ter diante daquilo que nós aprendemos do Senhor. Porque o próprio Jesus, que quando separou os discípulos ali para ensinar, Ele foi ensinando cada um como devia fazer, como seria a caminhada deles, colocou as dificuldades, colocou os empecilhos, mas ensinou eles a ser perseverante, mas instruiu eles diante da caminhada. E aqueles discípulos foram ensinados a levar a palavra, tanto na Judéia como em Samaria, aos confins da terra. Eles foram preparados para isso depois que eles foram revestidos do Espírito Santo. E da mesma forma nós temos a incumbência de levar a palavra, levar o ID, porque eu sei que a maioria que está aqui é lavado e remido, conhece a palavra, está em Cristo Jesus. Então nós somos chamados para seguir os passos de Jesus, para dar continuidade àquilo que já foi feito há muitos anos atrás. Então nós temos a incumbência de levar a palavra que cura, a palavra que liberta. Aí eu quero dizer, como é que está o nosso quadro diante de Deus dentro da igreja, com o nosso irmão? Qual é o fruto que nós temos gerado? É o fruto da inveja? É o fruto do ciúme? Isso aí é fruto da carne. É o fruto da contenda? É o fruto da fofoca? É o fruto de falar mal do irmão? Isso é fruto da carne. Porque o fruto do Espírito, ele gera amor. E quando nós temos fruto do Espírito, ele gera amor, bondade. Ele cuida. Amamos o próximo como a nós mesmos. Nós doamos o nosso tempo para o nosso próximo. Nós oramos para o nosso próximo. Nós cuidamos do nosso próximo. Então aquela igreja estava ficando meio dividida. Ele estava puxando um para um lado e outro para o outro. E o apóstolo Paulo estava conscientizando que o centro era Jesus Cristo. Jesus já tinha pago o preço. Só precisava ele gerar frutos. Frutos do Espírito Santo. Ele estava ensinando aquele povo a amar de verdade. Ele estava ensinando aquele povo a abraçar de verdade. Ele não estava ensinando aquele povo só dar tapinha nas costas e elogiar, não. Ele estava ensinando aquele povo o caminho certo, a direção certa. E a direção certa era Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, em capítulo 3, vai falar do amor. E antes dele começar, ele fala assim, sobremodo excelente. E ele começa a falar do amor, de tudo que ele tivesse, mas se não tivesse o amor. Então, uma das coisas mais excelentes que tem na Bíblia, que nos ensina, é a excelência do amor de Cristo. Não existe algo mais excelente na palavra de Deus a não ser o amor. Porque quando a palavra fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por todos,
é porque não existe como calcular esse amor. E é por isso que a palavra de Deus, do início de Gênesis a Apocalipse, está frisando o amor de Deus conosco. E esse amor é o amor que liberta. É o amor que às vezes muitos de nós estão precisando gerar esse amor. Lá em Lucas vai relatar de uma mulher pecadora, que quando os fariseus recebem Jesus dentro de casa, e ela quebra ali, acho que é o nardo, né, Zé Pedro, eu já pregou sobre isso, começa a lavar os pés de Jesus e enxugar com os cabelos. Os fariseus já olham ali e já começam a repreender, mas Jesus já veio e fala, ela foi a única que fez o que era certo. Aqueles que tinham capa de santo, aqueles que pareciam obreiro verdadeiro, ele estava já condenando aquela mulher pecadora. Mas Jesus não condenou a mulher pecadora. Jesus viu a atitude dela verdadeira. O problema é esse, que a maioria das vezes nós entramos nessa igreja, nós temos uma capa verdadeira, mas e lá fora? Mas o teu coração, que só o Espírito Santo vasculha ele. A Bíblia diz que o coração é o único lugar que só o Espírito Santo ele esquadrinha. E às vezes nós queremos falar de amor. Amor é muito além de que palavras. Amor é atitude. Amor é compaixão. Amor é segurar na mão do outro. Zé Pedro, amor é segurar e falar, meu irmão, está difícil, mas nós vamos. Meu irmão, está doendo, mas nós vamos. Mas aí nós sobe aqui, às vezes nós temos uma oratória bonita, uma pregação bonita, faz até as pessoas chorar. Mas a transformação é que interessa. Porque um dia essa palavra me alcançou. Alguém, um dia, me olhou com um olhar de amor e falou, tu não é para a morte, tu é para a vida, vem. Alguém um dia chorou por mim, pastor. E às vezes aqui nós queremos condenar os outros. Às vezes no momento que a gente separa de comunhão, a gente está falando do irmão, reclamando do irmão, pondo dificuldade. Não é para isso que a igreja foi levantada na terra. A igreja foi levantada para deixar um marco. E o marco é Jesus Cristo. Está na hora de nós vivermos verdadeiramente o Evangelho de Cristo. E tirar essa capa. E viver a realidade. Quem está falando de Irapá no Senara, né? Santiago, que é lá do Pará também. Lugar que antes era esquecido, que ninguém dava valor. O Pará é só isso. Não. Lá também tem coisa boa quando quer prestar. Quando Deus pega, Ele transforma, não importa do lugar que você está. Então eu quero te dizer, nós nunca sabemos como é que o irmão está do nosso lado. Vamos gerar frutos do amor. Vamos gerar fruto do amor. E uma das coisas que tem matado mais a igreja é a língua. Lá em Tiago 3, 14, 17, ou me engano, Tiago 4, 11, 12, vai falar da questão da língua. Eu não vou nem ler, mas pode deixar passar os dois versículos para a igreja ler. A nossa língua é algo tão pequeno dentro da nossa boca, que faz parte do nosso corpo, que ela mal usada, ela destrói sonhos. Ela mal usada mata projetos. Ela mal usada fere pessoas, machuca pessoas, sendo que não pode jorrar água amarga ou água doce da mesma fonte. Ou é amarga ou é doce. Está na hora da nossa boca se tornar água doce, água de vida. Está na hora de nós mudar o contexto da situação. E eu ainda perguntei, mas Senhor, será que está acontecendo isso?
porque parece que está todo mundo santo. Mas é um alerta. Porque tem muitas pessoas indo por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos. Muita gente esquecendo dos princípios de Deus para viver uma vida em abundância. Tem muita gente esquecendo do bom samaritano, que não tinha nada a ver com aquele homem, mas foi o único que ajudou. Os outros passaram passos largos, ou seja, de longe. E qual é o nosso papel? Quando o homem, ele tem um encontro verdadeiro com Deus, como o apóstolo Paulo teve, ele virou um dos maiores escritores das cartas, um dos maiores, vamos dizer, instrutor da palavra de Deus, um dos maiores evangelistas do antigo, da igreja primitiva. Ele não mediu esforços para ver as pessoas dentro dos caminhos do Senhor. Nem a prisão parou, nenhuma circunstância parou aquilo que Deus tinha preparado para ele. Mas eu quero te dizer uma coisa: nem todo mundo que está ao nosso redor está preparado para ouvir algumas coisas, sim. E é por isso que a gente pede sabedoria a Deus. Para quê? Para a gente dar a direção melhor através de Deus, para que a gente nem mate os sonhos, mas que ela se fortaleça e prossiga a caminhada. E às vezes não, é melhor nós afastar ou criticar. Apóstolo Paulo, a gente tem ele como as palavras duras. Não, ele tem a palavra dura ali, mas dentro do ensinamento, mas ele pregava com amor. Ele não queria que ninguém se perdesse, ele não queria que ninguém se desviasse. Ele queria que a igreja do Senhor fosse uma igreja verdadeira, santa e fiel ao Senhor. É tanto que quando ele chega na igreja de Corinto, a igreja estava uma bagunça. A primeira coisa que ele começa é consertar, é escrever a carta de conserto, para melhorar, para que eles viessem ter comunhão de verdade, para que eles viessem servir o Senhor de verdade. Então cada carta que você vê tinha algo diferente naquele lugar, tinha algo precisando de melhora. Então nós não estamos suficientemente tão bons assim. Creio que eu, você, todos nós que estamos aqui, precisamos melhorar em algo. Precisamos melhorar todos os dias para a glória de Deus, porque a caminhada é isso aí. Tem dia que nós encontramos os obstáculos, mas não é o obstáculo que vai nos parar, porque o Senhor falou: seja perseverante, até o fim será salvo. Vamos continuar perseverando na sã doutrina do Espírito Santo de Deus, na palavra que Jesus deixou para nós, porque ela é a única que nos liberta e a única que nos faz andar em caminhos em retidão. Lá 1 Pedro 2,16, eu quero ler com vocês. 1 Pedro 2,16, que fala assim: vivam como pessoas livres, mas não use da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. E por que às vezes nós usamos a liberdade para fazer inúmeras coisas? A liberdade é para que nós vivamos como servos de Deus. E quando servo é aquele que serve, aquele que anda dentro dos padrões daquele que o ensina. Só vamos ter êxito. Nós falamos muito aqui dos profetas passados, né? E se a gente for numerar profetas que foram usados tremendamente por Deus, os profetas antigos, do Velho Testamento, como os discípulos ali do Novo Testamento, a gente vai ver que as histórias são lindas. É lindo da gente ver a superação que eles tinham. Quando a gente vê Jeremias, meu Deus, que ministério tão grandioso que ele teve ali diante de Israel, de um povo que não dava moral para eles. Mas ele continuou pregando, porque o Senhor falou: eu cuido de você. Só prega, só fala. Ezequiel, Daniel, mesmo em terra longe, uma terra que não tinha nada a ver com o que ele vivia, mas ele manteve os padrões divinos, ele manteve na posição.
E porque quando nós saímos um pé da nossa casa, nós já mudamos o nosso contexto de vida. Ele vivia em Jerusalém, era bem ensinado, conhecia as leis e tudo. Ele poderia estar na Babilônia e fazer o que quisesse, mas ele tinha algo que chamava oração, comunhão. Ele não se dobrou diante de ninguém. E por causa disso, quando a gente vê a história de Daniel, ainda chegou a ser governador de uma terra que não pertencia a ele. Porque eu quero te dizer uma coisa: nós viemos do Brasil e nós não temos que adequar cultura de ninguém. A cultura aqui que nós temos que viver é a cultura do céu, a cultura que Jesus nos ensinou. E às vezes, mas Portugal, assim, não quero, qualquer lugar do mundo Jesus é o mesmo. A cultura até muda. Eu faço isso, pode fazer isso porque é a cultura do país. Vamos tirar a cultura, põe a cultura do céu, cultura da palavra. Porque às vezes nós temos mudado isso. Não, eu vou fazer lá no oculto porque não... Deixa eu te falar, existe um Deus que a Bíblia diz que ele tem chamas de fogo, que vê todas as coisas. Esquece o oculto, meu irmão. Você engana o pastor, engana o líder, qualquer um aqui, nós podemos enganar. Quando nós estamos entre quatro paredes, podemos enganar sim as pessoas, mas Jesus Cristo ninguém engana. E na questão da língua, talvez a gente está lá na casa falando do irmão, aquela palotinha falando do irmão. Mas Jesus, escuta, a Bíblia diz que a língua que semeia contenda e algumas coisas mais, inveja, tudo enquanto que é fruto da carne, é procedência do diabo. Do diabo. Então não vamos dar lugar ao diabo, não. Vamos dar lugar ao Espírito Santo. A gente dá lugar quando a gente dá liberdade. A gente está usando a liberdade para dar lugar a outras coisas, mas usa a liberdade que nós temos em Cristo para dar liberdade ao Espírito Santo, que é Ele que nos transforma. E é verdade. É tanto que a Bíblia fala que a gente lança a palavra e quem transforma? O Espírito Santo. Mas ele precisa de uma liberdade. E às vezes o coração nosso está tão trancado por feridas, por ter sido machucado por alguém, e ele não está tendo essa liberdade de entrar, de trabalhar, de mudar o contexto e ter uma nova vida. E é necessário que nós estejamos um encontro verdadeiro com Cristo. Todos os dias nós temos que ter esse encontro. Todo dia, na hora de levantar, nós temos que ter, na hora de deitar, toda hora nós temos que ter esse encontro com Cristo. Senão nós ficamos aqueles crentes rotineiros, esquece de buscar, esquece de clamar, esquece de orar, esquece daquilo que Deus tem para nós, esquece dos ensinamentos. Mas mediante tudo isso, como estão as pessoas que andam contigo? Como estão as pessoas que estão ao teu redor? Temos sido esteio para eles? Ou nós temos usado língua para destruí-los? A Bíblia diz que quando Jesus foi aos céus, os varões ficaram olhando para ele. Chega o anjo e fala assim: varões Galileu, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir e ele vai voltar. Só que nós não sabemos nem dia e nem hora do retorno de Jesus. Mas enquanto isso, vamos permanecer naquilo que ele tem nos ensinado. Outrora, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, quando será o fim? O Senhor falou: não compete vocês saber como será o fim, mas sim, cumpra o propósito. Então não cabe nós saber o dia, cabe nós permanecer dentro daquilo que Deus nos chamou. Ele chamou nós para o quê? Para uma separação, santificação, ajudar pessoas, amar o próximo como a nós mesmos, ter palavra de vida através da luz da palavra. E é para isso que Deus quer que nessa manhã nós se alertamos.
que nós venhamos viver uma vida plena. Uma vida plena em Cristo Jesus. E que nós possamos viver o melhor de Deus. Sexta-feira, o presbítero Alain, ele fez uma ministração ali numa visita, no projeto que a gente tem do Homem por Café, e Deus usou ele tremendamente ali. Se eu não me engano foi Josué 8, 30, 34, que fala, põe por favor aqui, Josué 8, o 30, isso falou comigo. Então Josué construiu no monte Ebal um altar e o consagrou a Yahvé, o Deus de Israel. 34. Em seguida, Josué leu todas as palavras da Torá, da lei, e a bênção e a maldição, segundo o que está registrado no livro da Torá, da lei. Você sabia que antes de cada conquista, existe a preparação? Por isso que quando a gente vê a Bíblia, antes de cada conquista, tem o ensino, tem a instrução. Ninguém saiu do Egito sem uma instrução. Ninguém chegou em Canaã sem uma instrução. Ninguém passou o Rio Jordão sem uma instrução, sem um ensino, sem uma santificação, sem uma preparação. Como é que nós vamos chegar na vida eterna? É só vir aos cultos de domingo? Deixa eu te falar, nós estamos vivendo um tempo da preparação. Deus tem chamado um tempo para nos prepararmos. Deus tem chamado um tempo para santificarmos. Aquele que santifique, santifique-se mais. Aquele que tem buscado, busca mais ainda. Aquele que tem orado, ora mais. Vigia, porque o dia e nem a hora nós sabemos. As coisas estão acontecendo. O mundo está um caos. Mas eu não estou aqui nem para amedrontar ninguém não. Porque pode estar o caos e não vamos fugir disso. É Bíblia, vamos passar mesmo. Mas eu quero te dizer, mas quando Jesus chegar aqui para levar a sua igreja, é isso que eu quero te conscientizar nessa manhã. Como é que nós vamos estar? Como é que nós estamos, eu e você? Como está a nossa comunhão com Deus? Como está a nossa comunhão com os irmãos? Como está o nosso amor ao próximo? Como está a nossa vida de comunhão uns com os outros? Porque Ele vem, Ele vem, Ele vem. Só Deus sabe o dia e a hora que Ele vem, mas Ele vai vir. E tem gente que está vivendo igual na época de Noé. O próprio Jesus diz isso. Não, o povo está dando esse casamento, festa, bebendo, está todo mundo contente. Mas na hora que Ele vem, pega de surpresa muitos. Mas que nós não seja esses que vai ser pego de surpresa, mas que nós vamos estar igual aquelas 5 noivas que estavam com azeite nas lamparinas, preparada para ir morar com o noivo. É por isso que Deus nessa manhã está nos alertando. Vamos abraçar a causa um dos outros. Vamos segurar na mão e vamos junto. Ninguém vai ficar para trás. A vida eterna é para aqueles que o amam. E aqueles que o amam gera fruto, fruto de amor, fruto de misericórdia. Aquele que o ama serve na palavra, cuida de seguir aquilo que está escrito. Aquele que ama, cuida, se coloca de pé. E nós vamos viver o melhor de Deus. Pode não ser aqui, mas é naquele dia que quando Ele vir buscar e nós for com Ele. Então consciente-se nessa manhã que Jesus está voltando. Não é tempo de nós caminhar a contenda, inveja, ciúmes. É tempo de nós abraçar as causas uns dos outros. É tempo de ajudar uns aos outros. É tempo de demonstrar o verdadeiro amor. Não o amor fingido, como de muitos, dos fariseus. Os fariseus só tinham uma capa, só tinham uma demonstração, mas não era. Vamos ter aquele amor dentro do nosso coração. O amor de Deus, o amor gerado por Deus, o amor gerado pelo Espírito. Aleluia, aleluia. Como Jesus falava, né? Muitos me adoram, mas adoram de palavras, só de lábios, mas o coração está longe. Hoje é dia de nós colocar o nosso coração diante da presença do Eterno.
É tempo de nós mudar. Se nós não mudar, nós não vai herdar aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele foi preparar. Ele diz que lá tem muitas moradas, e morada é para mim e para você. Aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar guardando a sã doutrina de Deus aqui na terra, aquele que permanecer firme nos caminhos, aquele que permanecer no caminho estreito, porque caminho largo é o caminho da perdição, e Deus não tem aqui perdição para ninguém. Deus tem aqui o caminho estreito, é difícil, tem que se livrar de muitas coisas para passar nele, tem, mas é o caminho que conduz à verdade, é o caminho que conduz à vida eterna. Está apertado, a Bíblia fala que se possível suba até com um olho só. Se um te faz pecar, arranca ele, suba com um, mas suba. Porque o tempo já é o tempo do fim. Toda vez que eu saio de casa eu falo, Senhor, eu olho para o horizonte e falo, como o fim está próximo. E tem tanta gente despercebida, Senhor. Tem tanta gente longe do foco. Tem tanta gente brincando de ser crente. Tem tanta gente brincando com as coisas de Deus. Não é tempo de brincar. É tempo de nós consertar os altares. É tempo de nós tirar a cinza. É tempo de nós mudar esse quadro. É tempo de nós mudar essa situação. É tempo de nós ser confrontados mesmo para nós ir morar com Cristo. É tempo de nós acordar. Chega de ser morno. Chega de estar em cima do muro. Hoje eu estou crente, amanhã eu não estou crente. Amanhã eu estou na balada, amanhã eu estou crente. E fica oscilando, parecendo aquele negócio do coração do hospital. Uma hora está baixo, uma hora está alto. Deixa eu te falar uma coisa, vamos voltar hoje. Vamos colocar a nossa vida diante do altar de Deus. Eu não estou aqui não, porque eu sou o primeiro a colocar todo dia a minha vida. Que o mais errado aqui é eu ainda. Por isso que todo dia eu me coloco diante de Senhor. Senhor, me perdoa. E às vezes nós ficamos brincando com as coisas. Não é tempo de brincadeira. É tempo de nós aprumar as coisas. É tempo de nós aprumar a situação. E aquele que quer sentir, que quer uma oração aqui, aquele que quer renovar a sua aliança, aquele que quer colocar a sua vida no prumo, aquele que fala, Senhor, a partir de hoje nós vamos viver um tempo. Eu quero um tempo de qualidade contigo. Quero viver, Senhor, genuinamente a tua palavra. Quero viver para a tua glória. Porque a Bíblia fala, tudo que nós fizemos é para a glória do Senhor. Vem aqui na frente. Porque hoje é manhã de nós voltarmos melhor para a nossa casa. E não é manhã de envergonhar ninguém, não. Vergonha vai ser naquele grande dia. Talvez o Railton aqui está pregando com o terninho bonitinho. Aí naquele grande dia, Senhor, mas eu preguei naquele dia. Eu expulsei demônio. Eu fiz maravilhas no teu nome. E ele dizer, mas eu não te conheço. Isso que vai ser terrível. É fácil, às vezes a gente põe um terno aqui e pagar de gatinho. Mas eu quero ver naquele grande dia. Como é que teu coração vai chegar diante de Deus? Como é que vai estar a tua vida diante de Deus? Aquele pecadinho escondidinho, que ninguém vê, mas Deus vê. E hoje é dia de conserto. E não é para envergonhar ninguém, não. É para nós viver melhor. É para nós fazer parte daqueles que não se dobraram diante de Baal. E eu vou orar. E o convite está estendido. Se temos que pôr hoje é o dia. Se temos que consertar, agora é o momento. Se temos que melhorar, hoje é o momento. Se temos que colocar nossa vida diante do altar de Deus, hoje é o momento. Amanhã pode ser muito tarde. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas que nós sabemos que um dia Ele vai voltar. Nós sabemos que a sua volta está mais escrita do que nunca.
Nós sabemos que a trombeta da última hora está perto de soar. Nós sabemos. O mundo tá, o relógio do mundo já está avisando que Jesus está voltando. E se Ele está voltando, como é que nós estamos? Como é que nós estamos? Vivendo uma vida normal, mediana, ou uma vida plena em Cristo Jesus? E se alguém também quer renovar sua aliança, que hoje o convite está estendido. Se alguém quer renovar suas forças, aqui também o convite está estendido. Se alguém quer aceitar Jesus aqui nessa manhã, o convite está estendido. Se alguém quiser ser liberto de algo aqui essa manhã, de um vício, não importa o que seja, o convite também está estendido. Porque o convite está sendo agora, hoje, para nós ter um novo momento com Cristo. Coloca a mão no seu coração. E nós vamos orar. Se você sentir no seu lugar, pode vir. Mas eu quero orar ao Senhor. Deus, estamos aqui mais uma vez, Pai. Tua palavra foi ministrada, Senhor. E eu sei que a Tua vinda está muito próxima, Senhor. A gente sente isso na alma, do coração, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Cada vida que aqui entrou neste lugar, como a Tua palavra diz, o Senhor esquadrinha o coração como ninguém. O Senhor sonda o coração, sonda os pensamentos. O Senhor sabe de tudo aquilo que está oculto, ó Pai. Senhor, visita de uma forma extraordinária, Senhor. Vai trazendo a libertação naquilo que é necessário, Senhor. Vai mudando o quadro clínico, Pai, desse coração, dessa alma, dessa vida. Senhor, mas que possamos, ó Pai, viver, Pai, o Teu melhor aqui na terra. Porque eu sei, Pai, que nós estamos ensaiando, Pai, para morar contigo. E através desse ensaio, Senhor, requer algumas mudanças em nós. Requer algumas renúncias. E às vezes muitos, Pai, não renuncia a algo porque não consegue, tem medo, acha difícil. Mas existe o primeiro passo. O primeiro passo é nós reconhecermos que sem o Senhor nada somos. Sem o Senhor não somos libertos. Então estamos aqui nos colocando de Ti, Senhor. Nos ajuda a viver o Teu melhor, ó Pai. Nos ajuda a viver aquilo que o Senhor projetou para cada um de nós. E eu sei que o maior projeto que o Senhor tem é a vida eterna. Nos ajuda a chegar nela. Nos ajuda a andar por esse caminho estreito. Mesmo que seja difícil, mesmo que pareça impossível, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que colocam a sua vida diante de Ti, consegue, porque o Senhor é que guia, o Senhor é que tem a direção da vida eterna, o Senhor é que tem a verdadeira palavra, o Senhor é que tem tudo aquilo que necessitamos. O que nós precisamos, Senhor, é da Tua presença. Senhor, quantos homens avançaram, chegaram no propósito porque não saiu da Tua presença. Nos ajuda a não sair da Tua presença, mas que nós venhamos viver no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer, porque o que nós precisamos é viver isto, Senhor. Nos ajuda, nos fortaleça, reaviva, Pai, a chama do Espírito em cada coração. Não deixa que essa chama venha se apagar por alguma coisa que falaram, pela perseguição, porque tem um hino que fala, Deus, que ninguém parou a igreja, e não é agora que a igreja vai parar. Não há ninguém que tem esse poder de parar a noiva do Cordeiro, aquela que foi preparada, aquela que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Ninguém tem poder de frustrar os planos do Senhor. Operando o Senhor, ninguém impede o Teu agir, Pai. Começa a agir na vida da família aqui neste lugar. Começa a agir na vida de cada um. Vem trazendo a libertação, vem trazendo a cura, vem trazendo, Senhor, a existência daquilo que o Senhor tem para cada um, ó Pai. E que cada um venha permanecer no centro da Tua vontade, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus, ó Pai. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.